É o segundo dia do julgamento federal de Shaun Diddy Combs. Cassie Ventura, ex-namorada de Combs, está no centro do caso, uma entre várias acusadoras, mas a testemunha-chave da promotoria. Está pronta? Mais do que pronta. Confiante, firme, inabalável. Entre outros pontos sensíveis, espera-se que a cantora aborde o vídeo de 2016, no qual Combs é flagrado a agredindo dentro de um hotel, durante o período em que os dois ainda estavam juntos. Por anos, ele foi chamado de magnata da música, criador de estrelas, o maior exemplo de sucesso vindo do hip-hop. Mas ontem, quando Cassie subiu ao banco das testemunhas, essa imagem cuidadosamente construída desmoronou diante de todos. O rosto de Diddy empalideceu visivelmente à medida que sua ex-namorada relatava episódios tão perturbadores que até os jornalistas mais experientes em tribunal ficaram em silêncio, chocados. O homem que antes comandava um império não conseguia controlar sequer suas próprias reações, enquanto Cassie revelava tudo, e sim, tudo mesmo, sobre o que supostamente acontecia por trás das portas fechadas. Quando entrou na sala, Cassie usava um vestido marrom justo, exibindo claramente a gravidez, cabeça erguida, olhar firme, e sem desviar os olhos sequer uma vez em direção ao réu. Ela contou que Shaun Combs controlava absolutamente tudo, desde as roupas que ela usava, a iluminação do ambiente, até como ela deveria interagir com as pessoas com quem mantinha relações sexuais. E aí, veio a explicação do termo freak-off, que causou desconforto até em quem já viu de tudo. Segundo Cassie, era uma prática que ela conheceu através de Combs cerca de um ano após o início do relacionamento. Ele descrevia o freak-off como uma forma de voyeurismo. Queria observá-la mantendo relações com outros homens. Cassie disse que cedeu porque tinha apenas 22 anos. Era jovem, inexperiente e queria agradar Shaun Combs. Além disso, ela também deveria comentar o vídeo de 2016, onde é violentamente agredida por ele. Diddy se declarou inocente. Seus advogados afirmam que o vídeo seria prova de ciúmes, e não de tráfico sexual. Mas agora, pela primeira vez, os jurados estavam ouvindo a versão de Cassie sobre aquele momento e muitos outros episódios ocorridos durante seus 10 anos de relacionamento. Por décadas, Shaun Diddy Combs caminhou pela indústria da música como se fosse dono dela, e, na prática, quase era. Ele criou do zero a Bad Boy Records, transformou artistas em fenômenos globais e construiu uma marca que foi além da música, moda, bebidas, mídia. No papel, Diddy era o retrato do sucesso absoluto. O homem que mostrou ao mundo como o hip-hop podia ser negócio sério e lucrativo. Mas aquela imagem perfeita, de gênio dos negócios, mentor de talentos e visionário da música, estava escondendo algo muito mais sombrio, se as acusações de Cassie forem verdadeiras. Enquanto ele estampava capas de revistas com seus empreendimentos, enquanto fãs vibravam com seus shows e entrevistas, Cassie vivia, segundo ela, uma realidade completamente diferente, oculta, opressiva, sufocante. O contraste entre essas duas versões do mesmo homem foi chocante para todos os presentes no tribunal. Ali estava um homem sempre impecável, terno sob medida, barba aparada, postura elegante, palavras calculadas. Mas as denúncias desenhavam um retrato oposto. Alguém irreconhecível para quem só conhecia sua fachada pública. Segundo relatos dos jornalistas presentes, Diddy chegou ao segundo dia de julgamento vestido como o bilionário que todos conhecem, cercado por um exército de advogados caríssimos, acenado com confiança para o público, até mesmo esboçando sorrisos. Parecia estar a caminho de uma reunião de negócios, não diante de acusações graves feitas por uma ex-companheira. Mas essa confiança não durou muito. Várias testemunhas relataram que, em menos de meia hora de depoimento, o semblante de Diddy mudou drasticamente. A pose firme se desfez. A arrogância evaporou. A expressão de executivo bem-sucedido foi se rompendo aos poucos. À medida que Cassie relatava incidentes específicos do relacionamento, os advogados de Combs reagiam com uma série de objeções, em tom quase desesperado, tentando interromper seus relatos.
Imagine isso, o homem que ergueu um império bilionário, que decidia o destino de carreiras inteiras, que comandava reuniões multimilionárias, agora incapaz de controlar sequer as próprias emoções dentro de um tribunal. Testemunhas disseram que ele não conseguia parar quieto enquanto Cassie falava. A dinâmica de poder havia se invertido por completo. E quando ela finalmente assumiu o púlpito, todos os olhos da sala se voltaram para Didi. Seu rosto, segundo os presentes, ficou sem cor, drenado, como se alguém tivesse puxado a tomada. Ele começou a mexer na gravata, depois nos punhos da camisa, depois apenas nas mãos, nervosamente. Em determinado momento, foi visto escrevendo bilhetes freneticamente e os passando aos advogados. A enxurrada de notas foi tanta que um dos advogados precisou levantar a mão para pedir que ele parasse. Um repórter descreveu aquilo como assistir a alguém percebendo, pela primeira vez na vida, que perdeu o controle da própria narrativa. Uma das pessoas presentes no tribunal comentou que Didi parecia fisicamente doente, à medida que Cassie descrevia com tranquilidade os detalhes do relacionamento entre os dois. Outra testemunha relatou ter visto Didi fechar os olhos repetidamente, como se não conseguisse encarar Cassie nem escutar o que ela estava dizendo. E isso era só o começo. À medida que o depoimento de Cassie se estendia pela tarde, a sala do tribunal logo descobriria exatamente por que Didi havia perdido completamente a compostura. A acusação específica que ela estava prestes a fazer lançaria ondas de choque por toda a indústria da música e tinha o potencial de aniquilar o legado que Didi levou décadas para construir. O homem que sempre deteve o controle da narrativa, que editava e produzia sua própria imagem, agora enfrentava uma versão da história que ele não podia manipular. Em determinado momento, Cassie chegou a afirmar que, por um tempo, chegou a ansiar pelos chamados free-coffees. Por quê? Quando a promotoria perguntou diretamente, em algum momento você sentiu prazer nesses free-coffees? Cassie engasgou por um instante, emocionada, e respondeu, sim, mas apenas porque era a única forma de passar um tempo a sós com Sean. Eu realmente o amava. Essa resposta dizia muito mais do que aparentava. Era a manifestação clara de um padrão de abuso psicológico, além do físico, que ela teria sofrido ao longo dos anos. Ela pintava o retrato de alguém jovem, impressionável, vulnerável, que foi seduzida não apenas pelo homem, mas pelo sonho. Cassie assinou um contrato de 10 álbuns com a Bad Boy Entertainment, comandada por Combs. Estava encantada, apaixonada, e disposta a confiar em alguém que parecia prometer carreira, sucesso e proteção. Ela mesma disse, eu era jovem, ingênua, não sabia o que estava fazendo. No início, acreditava estar ao lado de alguém que abriria portas na indústria da música, alguém que cuidaria dela. Mas depois do primeiro free coffee, essa ilusão ruiu. Ela disse que se sentiu suja, usada. Não queria mais participar daquilo. Certa vez, tentou iniciar uma conversa sobre isso, por e-mail. No entanto, quando Combs respondeu, eu sei que você não quer fazer isso. Ela recuou, não. Não é bem isso, respondeu, tentando suavizar o que tinha expressado. Esse e-mail foi mostrado aos jurados. Era de 2010, o primeiro indício documentado de que ela não queria mais continuar com aquilo. Mas, segundo suas palavras, ela sentia que não tinha escolha. Que era obrigada. A promotoria não perdeu tempo e foi direto ao ponto. As alegações de abuso que Cassie dizia ter sofrido ao longo dos anos. Cassie declarou aos jurados, ele batia com força na minha cabeça, me empurrava, me arrastava, me chutava, pisava em mim mesmo quando eu já estava caída. Ela também detalhou o que eram, de fato, os tais free-coffees. Disse que envolviam a contratação de acompanhantes, que tudo era orquestrado por Combs, e que a frequência com que aconteciam era tanta que chegou a se tornar parte da sua rotina profissional, como se organizar esses encontros fosse uma tarefa do seu dia a dia. Ela deixou claro, não se sentia com liberdade para recusar. Temia represálias. Temia ser chantageada. Temia perder tudo. Durante o depoimento, houve momentos em que Cassie precisou parar, respirar fundo, se recompor.
Enquanto isso, Combs permanecia sentado à mesa da defesa, com as mãos no colo, aparentemente alheio, escutando em silêncio. Quando Cassie Ventura finalmente tomou o centro da sala, o ambiente ficou tão silencioso que dava para ouvir o som de uma agulha caindo no chão. Todos sabiam que esse momento chegaria, mas ninguém, nem mesmo a equipe jurídica de Didi, estava preparado para o impacto do que ela diria. Após anos calada, anos guardando essas histórias sozinha, Cassie teve seu momento de falar. E ela falou, com firmeza. Ela começou devagar, e talvez justamente por isso, foi ainda mais impactante. Cassie começou relatando como conheceu Didi. Ela tinha apenas 19 anos. Ele já era um magnata do entretenimento, milionário múltiplas vezes, com poder e influência em todos os cantos da indústria. Ela era uma jovem modelo, cheia de sonhos, com a esperança de lançar uma carreira musical. A diferença de poder entre os dois era evidente desde o primeiro encontro. E segundo Cassie, Didi sabia exatamente como explorar essa disparidade. Seu testemunho se construiu como um filme de suspense. Você sabe que algo terrível está para acontecer, mas não consegue desviar o olhar. No início, vieram os relatos sobre pequenos controles. Ela contou que ele queria saber onde ela estava o tempo todo, que aparecia sem aviso em lugares onde ela estava com amigos, e como o controle pessoal se transformou em controle profissional. Cassie afirmou em seu depoimento que Didi a ameaçava diretamente, dizendo que engavetaria ou boicotaria seus projetos musicais, caso ela não cedesse às exigências dele. Segundo ela, ele teria sabotado parcerias com outros artistas sempre que se sentia ameaçado ou enciumado. Mas talvez a revelação mais alarmante tenha vindo logo em seguida. Cassie contou que Didi teria instalado um software espião em seu celular, capaz de rastrear todos os seus passos. Ela relatou que, por diversas vezes, ele a ligava poucos minutos após ela chegar a algum lugar, como se já soubesse exatamente onde ela estava. Cassie também disse que, ao longo do tempo, ele foi isolando-a gradualmente das amizades, afastando qualquer pessoa que pudesse sugerir que ela deveria deixá-lo. Segundo seu relato, seu círculo de apoio desapareceu pouco a pouco, até que Didi fosse a única pessoa em sua vida. Durante essa parte do depoimento, o juiz precisou pedir ordem na corte 3 vezes. Didi não conseguia se conter. Balançava a cabeça com irritação, sussurrava alto para seus advogados, fazia caretas, tudo visível para os jurados. Cada vez que era advertido pelo juiz, ele se recompunha por alguns minutos, apenas para logo voltar a se agitar. Era como se estivéssemos vendo um homem que nunca ouvira um não na vida, de repente se dar conta de que não tinha mais o controle da narrativa. Então veio o momento que mudou tudo. Cassie pegou o próprio celular e entregou ao seu advogado. Mensagens de texto e e-mails foram projetados em uma tela, visíveis para toda a sala de audiências. A expressão de Didi foi de puro choque. Era evidente que ele não imaginava que ela tivesse guardado aquelas mensagens durante todos esses anos. Mensagens em que ele supostamente pedia desculpas por explosões de violência. Mensagens em que ele, alegadamente, ameaçava sua carreira caso ela contasse a alguém o que havia acontecido. Mensagens que contradiziam diretamente tudo o que a equipe de relações públicas dele vinha dizendo ao longo dos anos. Mas isso era apenas o começo. À medida que Cassie continuava seu relato, ela começou a descrever agressões físicas que, segundo ela, ocorreram repetidamente durante o relacionamento. A sala do tribunal ficou em silêncio absoluto quando ela contou que havia sido jogada contra paredes durante discussões. Descreveu ainda um episódio em que, segundo ela, foi empurrada a escada abaixo em uma casa alugada em Miami. O mais perturbador de tudo, Cassie afirmou que, em diversas ocasiões, Didi a teria enforcado até ela quase perder a consciência, e só parava quando ela ficava completamente imóvel. A reação dos jurados foi visível. Uma jurada, mais velha, foi vista enxugando lágrimas discretamente. Um jurado do sexo masculino evitava completamente olhar para Didi após ouvir os relatos mais gráficos.
Até os jornalistas mais experientes presentes na sala admitiram que não estavam preparados para o nível de detalhamento emocional e físico que o testemunho de Cassie trouxe. E tudo isso era apenas o prelúdio para o incidente no hotel que prometia explodir o caso completamente. Cassie e Didi mantiveram um relacionamento longo, cujos contornos já haviam aparecido em processos anteriores. Mas ouvir da própria boca dela, em primeira pessoa, cada um desses detalhes, com emoção, pausas, lembranças difíceis, dava outra dimensão à denúncia. Além disso, vale lembrar, Cassie está visivelmente grávida neste momento. Muitos se perguntam por quanto tempo ela conseguirá permanecer no banco das testemunhas, enfrentando perguntas duras e revivendo tantos traumas. A defesa, desde a declaração de abertura, insiste na tese de que Cassie escolheu estar naquela relação, que teria sido uma decisão voluntária. Será crucial observar como ela vai responder a questionamentos sobre isso. Foi escolha dela ou ela se sentia obrigada a fazer tudo aquilo? O momento em que Cassie mais se emocionou foi justamente ao relatar os freak-offs e as razões que a levavam a participar. Quando foi questionada se alguma vez havia gostado dessas experiências, ela respondeu, com a voz embargada, gostei, mas porque era a única forma de passar tempo sozinha com Sean. E eu o amava. Até aquele ponto, ela respondia com calma, de maneira contida. Mas ao falar sobre isso, sobre fazer algo que não queria apenas para agradá-lo, ela desabou, fiz porque isso o deixava feliz. Era o retrato de alguém que se moldava ao desejo do outro, mesmo que isso significasse ultrapassar seus próprios limites. E quanto aos jurados? Eles estavam totalmente focados em cada palavra de Cassie, como era de se esperar. Ela deve permanecer no banco das testemunhas por 2, talvez 3 dias, de acordo com os advogados. É a principal testemunha do caso. A única que conviveu com Sean Combs por mais de uma década, conhecendo tanto o artista que o mundo aplaude quanto o homem por trás das cortinas, que, segundo ela, era alguém completamente diferente. Cassie ainda tem muito a revelar, e mal começou. Qual é o peso do testemunho dela para a acusação? Enorme. O depoimento dela parece ser a peça que conecta todos os pontos, especialmente quando se observa a acusação inicial e os crimes imputados. Ela é, provavelmente, a pessoa com mais conhecimento sobre o que o Ministério Público descreve como a construção de uma estrutura criminosa voltada para satisfazer os desejos sexuais de Sean Combs. Outro elemento marcante apresentado aos jurados hoje foram 7 fotografias de pessoas próximas de Combs, incluindo até um ex-chefe de gabinete. Cassie foi capaz de identificar cada uma delas e descrever suas funções: segurança pessoal, motorista, responsável pelas finanças, assessoria direta. Isso evidencia que ela conhecia profundamente o círculo íntimo de Combs, o que se justifica pelos anos em que conviveu ao lado dele. Em certo momento do depoimento, Cassie disse em voz trêmula, achei que ia morrer naquela noite. O tribunal silenciou. Todos se inclinaram para a frente, atentos a cada palavra que ela pronunciava com esforço. Ela se referia a um episódio ocorrido no Hotel Four Seasons, uma história nunca antes revelada à imprensa, aos fãs ou sequer aos blogs de fofoca. Segundo ela, manteve esse segredo por medo de represálias, medo de arruinar a própria carreira e, sobretudo, medo de que ninguém acreditasse nela diante do poder e da influência de Didi. Mas agora, diante do tribunal, ela decidiu não esconder mais nada. Cassie relatou que o que começou como uma típica festa pós-evento da indústria musical, transformou-se num pesadelo. Ela afirmou que Didi perdeu completamente o controle após vê-la conversando com outro executivo da música. Descreveu como o sorriso dele desapareceu, como ele apertou seu braço com força suficiente para deixar marcas visíveis, e como murmurava ameaças ao pé do ouvido, mantendo, ao mesmo tempo, uma expressão cordial diante dos outros presentes. A parte mais chocante foi quando Cassie declarou que Didi a arrastou pelo saguão do hotel até os elevadores, diante de testemunhas. Ela disse que chorava, tentava se soltar, fazendo tanto escândalo que um segurança do hotel se aproximou. Mas ao reconhecer Didi, o segurança simplesmente perguntou se estava tudo bem.
Quando ele respondeu que sim, o segurança se afastou sem sequer dirigir a palavra a ela. Ele nem me perguntou se eu estava bem, disse Cassie, visivelmente emocionada. Então vieram as fotos. O advogado de Cassie apresentou uma série de imagens tiradas por ela mesma na manhã seguinte ao incidente. Hematomas nos braços, lábio cortado, marcas avermelhadas no pescoço. Fotos tiradas de maneira amadora, no espelho do banheiro, tremidas, o que as tornava ainda mais perturbadoras. Cassie explicou que registrou aquelas imagens porque tinha medo de que ninguém acreditasse em sua palavra sem provas. A equipe jurídica de Didi reagiu rapidamente, tentando impedir que os jurados vissem as fotos. Alegaram que não foram devidamente autenticadas, que não estavam nos autos da fase de instrução, que poderiam ter vindo de outro contexto. Mas o juiz indeferiu todas as objeções. As fotos foram exibidas nos monitores da sala do tribunal. A reação dos jurados foi imediata. Uma jurada levou a mão à boca em choque. 2 jurados homens desviaram o olhar, incapazes de encarar as imagens. Uma jurada da última fileira anotava freneticamente, com a mão visivelmente trêmula. Esse incidente no hotel foi a revelação que ninguém esperava. Não havia sido mencionada em declarações anteriores ou em qualquer documento processual. A defesa não tinha preparado nenhuma resposta, pois nem sequer sabia da existência do episódio. O pânico estampado nos rostos dos advogados de Didi era visível para todos os presentes. Cassie relatou ainda que Didi atirou uma garrafa de champanhe em sua direção, que por pouco não a atingiu, estilhaçando-se na parede. Contou que ele destruiu o quarto em um acesso de fúria, quebrou um abajur, virou uma mesa, esmurrando a porta do banheiro até abrir um buraco. O mais aterrador foi quando ela afirmou que ele a manteve trancada no quarto por mais de 48 horas, tomou seu celular e ameaçou represália se ela tentasse pedir ajuda. Quando essa parte do testemunho terminou, todos os olhos na sala se voltaram para Didi. Sua reação naquele momento pode ter sido o ponto de virada do julgamento, e talvez o momento que definirá o restante de sua carreira. A estratégia da defesa deve insistir na narrativa de que não houve chantagem, nem coerção, que tudo foi consensual. Eles argumentam que Cassie se aproximou de Sean Combs no início da carreira, buscando apoio profissional, e que foi ele quem a ajudou a dar os primeiros passos na indústria. Segundo essa linha de defesa, se não fosse por ele, ela não teria chegado onde chegou. Já a promotoria sustenta que, mesmo que no começo tenha havido consentimento ou entusiasmo, Combs assumiu total controle sobre a vida pessoal e profissional de Cassie. Ela é a testemunha-chave, a peça central que pode consolidar todas as acusações perante o júri. Em dado momento do depoimento, Cassie chegou a mencionar Dallas Austin, produtor e amigo próximo, o que mostra que ela ainda tenta resgatar vínculos verdadeiros em meio à dor que compartilha no tribunal. Então, não sabemos ao certo se ouviremos essas pessoas como testemunhas. Sabemos apenas que, durante o processo de seleção dos jurados, foram mostradas algumas fotos de celebridades bastante conhecidas, como Kanye West, Kid Cudi e Lauren London. Ainda não está claro por que essas imagens foram utilizadas, nem de que forma esses nomes se encaixam no caso. A promotoria apenas perguntou aos potenciais jurados: "Você conhece essas pessoas? Está familiarizado com elas?", mas sem maiores explicações por enquanto. Neste momento, a acusação ainda está interrogando Cassie. A defesa sequer teve a oportunidade de iniciar seu contra-interrogatório, o que pode mudar conforme o andamento, mas dado o peso de seu testemunho, é provável que ela permaneça no banco das testemunhas por todo o restante do dia. Descobrimos também que, em conversas privadas, Cassie se referia a Sean Combs como Pop Pop, enquanto ele a chamava de CC. Questionada sobre o significado da sigla, Cassie respondeu: Cassie Combs. Quanto à impressão que ela está causando nos jurados, a resposta é complexa. Visualmente, vê-se uma mulher grávida, aparentemente prestes a dar à luz, o que pode despertar empatia e compaixão entre os presentes. Mas o que realmente importa é o conteúdo. Cassie está pintando o retrato de uma jovem que, à época, ainda buscava entender quem era, e quem lhe era permitido ser.
Hoje, quase aos 40 anos, é uma pessoa completamente diferente. Mas ao revisitar aquele passado, ela revela com clareza que, naquele momento da vida, tinha pouquíssimo, ou nenhum, controle sobre si mesma, sobre o que vestia, com quem dormia, o que fazia, o que consumia. Ela admite ter feito uso de drogas, tentando agradar Combs, e deixa evidente o estado de submissão e dependência em que vivia. E foi nesse ponto que a emoção transbordou. Cassie desabou em lágrimas no meio do tribunal. Um momento tão poderoso que se tornou inesquecível para todos que estavam ali. Do outro lado da sala, Didi, o homem que construiu um império à base de autocontrole e imagem pública meticulosamente gerida, entrou em colapso diante de todos. A fachada se quebrou, depois se estilhaçou, revelando um lado dele que o público nunca tinha visto. Por décadas, cultivou a imagem do empresário carismático, calmo, sempre no controle, um mestre em manter a compostura. Mas à medida que o depoimento de Cassie atingia seus pontos mais devastadores, essa máscara cuidadosamente construída começou a escorregar. Jornalistas experientes, acostumados a cobrir casos de celebridades, disseram nunca ter visto algo parecido. Didi se transformou diante de seus olhos. De um magnata confiante que entrou com a cabeça erguida pela manhã, passou a um homem visivelmente acuado e desesperado à medida que a tarde avançava. A cada nova acusação, ele parecia diminuir fisicamente na cadeira, encolhendo-se diante do impacto. Sua equipe jurídica trabalhava intensamente. Uma fonte que estava sentada logo atrás dos advogados relatou que o principal defensor de Didi colocava constantemente a mão sobre o braço dele, tentando acalmá-lo. Em determinado momento, um dos advogados lhe passou um bilhete, no qual estava escrito em letras maiúsculas: "Mantenha a calma." Mas nada disso surtiu efeito. A tensão atingiu o ápice quando Cassie começou a falar sobre um episódio ocorrido na casa de Didi em Hampton. Ele bateu com força na mesa, o estalo ecoou por toda a sala de audiência. O juiz interrompeu o julgamento imediatamente e advertiu: "Sr. Combs, se não conseguir se controlar, será retirado deste tribunal." Por um momento, parecia mesmo que ele seria expulso da própria audiência. Durante todo o depoimento de Cassie, Didi foi visto balançando a cabeça negativamente e murmurando: "Isso não é verdade", sempre que ouvia algo particularmente comprometedor. Era como se ele tivesse se esquecido de que um júri observava cada uma de suas reações. Um dos presentes no tribunal disse que Didi parecia um homem que nunca havia sido confrontado, e que de repente percebia que não tinha mais o controle da narrativa. A inversão de poder naquela sala foi impressionante. Durante toda a relação, Didi supostamente controlou cada aspecto da vida de Cassie. Agora, ela estava dizendo sua verdade, e ele não podia mais impedi-la. Não podia cortar seu microfone. Não podia mandar tirá-la dali. Não podia distorcer tudo depois com um comunicado à imprensa. Ele só podia ouvir e suportar. Mas o momento decisivo veio quando Cassie começou a falar sobre ameaças. Ela afirmou que Didi ameaçou sua família caso ela revelasse o que havia acontecido entre eles. E então veio a bomba que ninguém esperava: ela tinha gravações. Áudios com a voz de Didi proferindo essas ameaças, que foram reproduzidos pela defesa no tribunal. Foi aí que Didi perdeu completamente o controle. Levantou-se da cadeira e gritou diretamente para Cassie: "Você sabe que não foi assim que aconteceu." Os advogados imediatamente tentaram contê-lo fisicamente. Foram necessários 3 defensores para segurá-lo, enquanto ele tentava continuar falando, mesmo com o áudio ainda tocando na sala. O juiz ordenou um recesso imediato. Mas o dano já estava feito. Todos viram. Os jurados, os repórteres, os funcionários da corte, todos testemunharam o momento em que o homem que sempre se apresentou como intocável, mostrou exatamente o quanto era vulnerável. Enquanto Didi era escoltado para fora do tribunal, ele já não era mais o mesmo homem que havia entrado ali naquela manhã. A máscara havia caído, e o que estava por trás não era nada bonito. Quando todos achavam que já tinham ouvido tudo, a verdadeira bomba foi lançada.
Cassie trouxe provas que ninguém esperava, nem o juiz, nem o júri, e muito menos o próprio Didi. Durante anos, ela vinha recolhendo silenciosamente evidências do que alegava ter acontecido durante o relacionamento deles. Mensagens de texto, e-mails, fotos, tudo guardado em vários lugares onde Didi não poderia encontrar ou apagar. O silêncio tomou conta da sala quando Cassie revelou que possuía mensagens trocadas com outras celebridades que presenciaram de perto o comportamento de Didi. E não eram apenas pessoas comuns da indústria. De acordo com os registros do tribunal, essas eram algumas das amizades mais próximas e parceiros de negócios de Didi, pessoas do círculo íntimo dele, que tinham visto cenas em festas privadas e bastidores de eventos que o público jamais chegou a saber. A expressão de Didi dizia tudo. Uma testemunha na galeria descreveu que ele parecia fisicamente doente ao ouvir sobre esses depoimentos de celebridades. Sua equipe jurídica se levantou imediatamente, protestando em voz alta e pedindo uma conversa reservada com o juiz. Alegaram que essas mensagens não deveriam ser aceitas como prova, classificando-as como boatos, ouvidas por terceiros, e que não tinham sido devidamente apresentadas durante a fase de descoberta. Mas o juiz não aceitou. Após analisar as mensagens em sigilo, voltou à sala e rejeitou todas as objeções, declarando que aquelas provas eram extremamente relevantes para o caso e permitindo sua inclusão nos autos. Só essa decisão fez Didi abaixar a cabeça, envergonhado, sabendo exatamente o que ainda estava por vir. Uma a uma, mensagens de nomes famosos começaram a surgir nas telas da sala de audiência. Um grande rapper enviou um texto para Cassie depois de uma festa pós-Grammy: "Você está bem? O que vi hoje à noite não foi certo. Se precisar, pode ficar na minha casa." Uma cantora pop escreveu: "Conheço ele há 15 anos e nunca o vi agir assim com ninguém. Isso não é normal. Me liga, por favor." Mas as mensagens mais impactantes foram de um produtor veterano que trabalhou com Didi por décadas. Ele mandou uma mensagem para Cassie depois de presenciar um incidente em um estúdio: "Não aguento mais isso. Pedi para ele procurar ajuda. Me liga quando estiver segura." Essas mensagens contradiziam totalmente o que Didi afirmava publicamente, que ninguém jamais tinha testemunhado qualquer comportamento impróprio, que tudo não passava de mentiras inventadas por Cassie. Agora, o tribunal via que pessoas tinham presenciado os episódios, se preocupavam e tentavam ajudá-la. Depois vieram as próprias mensagens de Didi. Capturas de tela mostravam textos onde ele parecia admitir os acontecimentos: "Desculpa pela noite passada. Você sabe como fico quando bebo. Isso não vai acontecer de novo." Outro texto dizia: "O que você precisar para consertar as coisas, só pedir. Carro novo, apartamento novo, o que quiser." Uma terceira série de mensagens mostrava tentativas de manter tudo em silêncio por meio de propostas financeiras: "Meu advogado pode preparar o contrato amanhã. 2 milhões para um acordo limpo. Você não fala de nada dos últimos 5 anos." Enquanto essas mensagens eram lidas em voz alta, algo curioso aconteceu na galeria. Várias pessoas que chegaram com Didi naquela manhã, membros de sua comitiva, que estavam sentados atrás dele em apoio, se levantaram discretamente e saíram da sala, uma a uma, incapazes de continuar ali enquanto as provas se acumulavam. Quando essa parte do depoimento terminou, Didi estava quase sozinho em sua mesa. Apenas ele e sua equipe jurídica. O grupo de apoio que entrou com ele pela manhã havia desaparecido. A evidência inesperada mudou tudo. Ao final do segundo dia, o homem que entrou no tribunal como o rei intocável da música saiu parecendo derrotado. A equipe de segurança ao redor dele não conseguiu protegê-lo do que acabara de acontecer ali dentro. O império que ele levou décadas para construir poderia estar desmoronando em tempo real. Cassie Ventura não contou apenas sua história hoje. Ela potencialmente reescreveu todo o legado de Didi. As provas, o testemunho, as gravações, tudo pintava um quadro que ninguém poderia ignorar. A questão não é mais se Didi pode vencer esse caso, mas sim, se sua reputação algum dia vai se recuperar do que o mundo ouviu naquela sala de audiência.